biblicamente, e tomando ainda esse respaldo que o pastor Wanderley trouxe, o profeta Irmão Brando nos dá, nós vamos ver hoje nesse programa que é bem diferente do que as pessoas pensam. Né, pastor? Verdade. Eu achei que o assunto também interessante, porque existem coisas, pastor Wanderley Vilaça, dentro da abertura da palavra especialmente, Sim. que às vezes elas são um tanto quanto relegadas a segundo plano, vamos dizer assim. Não é tanto assim, mas mais ou menos assim. E são coisas essenciais para o preparo, para a estatura e para o próprio despertamento Sim. do cristão que está nessa comissão, vamos dizer assim, nessa missão de servir a Deus e crescer na estatura do varão perfeito, porque ninguém será arrebatado sem que ele seja, na verdade, sem que ele tenha, na verdade, a estatura do varão perfeito. E eu achei que é uma coisa muito considerada comum, mas achei importante a pessoa saber, na verdade, o que é livre-arbítrio. Exato. Né? Naquela oportunidade, eu citei uma declaração, um testemunho daquele moço que fez aquele filme Paixão de Cristo. Sim. Eu, particularmente, isso aqui é meu, pessoal, assim como Mombrana recomendou o filme Os 10 Mandamentos. Os 10 Mandamentos, né? Se ele tivesse vivo, ele recomendaria esse, porque esse aqui foi muito mais real e muito mais escriturístico, vamos dizer assim. Exatamente. E retratou também uma das coisas mais importantes, que é a morte de Cristo, né? A paixão de Cristo, vamos dizer assim. Né? Os 10 Mandamentos retratou o Velho Testamento, né? Na verdade, as leis, Moisés, o ministério de Moisés. E aquele filme, ele fala, eu não estou fazendo propaganda de cinema, que é bom que as pessoas digam, é bom que eu diga isso. Mas, contudo, eu achei muito real, mesmo porque, dentro da fé daquele rapaz, ele se converteu de fato. Verdade. Uma das coisas que eu não falei aquele dia, como detalhe que eu vi, depois daquilo, quase todo mundo foi ver o filme. Eu mesmo fui. Eu sabia disso. Então, mas um dos detalhes, que o seu testemunho foi tão real, Sim. que em dado momento ele deixa de falar inglês e começa a falar hebraico. Você percebeu isso? É uma coisa na primeira pessoa e na própria língua, né? Não, na própria língua. Ele começou a falar hebraico com a mesma voz que saiu no filme. Sim. E depois que ele fez aquele filme, né, segundo ele, a vida dele mudou completamente, né? Dentro da luz que ele tem. E ele até virou uma espécie de missionário, né? Ele fundou uma instituição de distribuir Bíblia, textos bíblicos. Sim, né? sim. E outra coisa importante também que eu achei ali, nós vamos entrar no assunto logo, é que ele disse que ele encarnou, vamos dizer assim, tanto aquele momento, quando ele estava apanhando, quando ele estava carregando a cruz, ele deslocou o próprio ombro e um médico chegou no diretor do filme e falou para ele, ele pode morrer nessa cena. Aí o diretor perguntou para ele assim, você quer continuar ou a responsabilidade sua? Ele disse, não, eu quero, porque eu quero transmitir para as pessoas uma cena real para eles entenderem melhor a paixão. E sentindo dor era muito mais verdadeiro. Inclusive, ele foi acometido de um problema pulmonar por causa disso. Né? Escapuliu uma das chicotadas e bateu nas costas dele, deu 36 ou 35 pontos, não sei. Então, ele adoeceu, foi internado, e ele queria, na verdade, ele queria transmitir, segundo as suas palavras. Agora, o que eu achei importante é que parece até que ele leu a mensagem do irmão Branham ao dar aquele testemunho. Sim. Alguém perguntou assim, na hora que você estava vivendo aquilo, você notou que os presentes também estavam envolvidos por essa atmosfera? Como ele. Como você? Ele falou assim, não todos. Ele disse, haviam pessoas que estavam vivendo, chorando inclusive. Ele disse, havia os completamente incrédulos, indiferentes àquilo, e havia outro grupo em cima do muro. Que coisa.
Três classes de Três crentes. classes de crentes. Mas essa frase é dele, embora ela enquadre perfeitamente na Bíblia. Eu sei que às vezes a gente pode receber crítica com isso, tem os legalistas, não, porque não sei o que e tal. O irmão Brana tirou mensagens de um maço de cigarro, filtro do homem que pensa. Ele tirou do cartaz da rodovia, ele tirou do filme. Então, deveríamos criticar o irmão Brana também. Exatamente, né? mas sempre existiram essas pessoas. Essa semana, um amado irmão, um homem que eu respeito demais mesmo, lá do Rio Grande do Sul, me mandou um áudio e ele estava falando sobre a internet, para a gente tomar cuidado e tal. Aí eu mandei um áudio para ele também, amigável, mas mostrando o lado que eu via com isso em relação à internet. Ora, se eu, como um velho obreiro, não conhecesse a internet, eu seria um Eli, um cego, né? A gente sabe disso. Só que eu disse para ele assim, olha, irmão, o telefone, a linha telefônica que transmitiu o programa, as pregações do profeta naquela época, era a maior tecnologia de comunicação que eles tinham. Comunicação em massa. Como a internet hoje. Em massa, não é verdade? E então, hoje, a internet é de fato, né? O meio mais alto que tem, como Paulo viajou de barco, ele teria que viajar a pé. Então, eu respondendo aquele irmão, ele foi muito receptivo com o que eu disse para ele. Eu falei isso porque existe um homem, ele não é do Brasil, mas ele ligava há pouco tempo, quase toda semana, para falar que me amava. Sim. Não, quase toda semana é exagero. De vez Mas em quando ele orava. bem... E por causa de nós transmitirmos o culto pela internet, ele foi bem claro comigo no último telefonema que nós tivemos, que ele não queria companheirismo comigo por causa da internet, por causa de nós usarmos a internet. Então, olha para você ver como é que o legalismo, né, existem posições, faz esse tipo de coisa. Sim. Mas então eu achei aquilo importante e falei aquele dia, transportei para aquele detalhe da mensagem, vamos dizer assim, porque eu achei muito importante falar sobre ele falando sobre o livre-arbítrio. O que ele falou foi assim, o livre-arbítrio não foi dado e foi dado por Deus. Apesar de que as pessoas não sabem por que é que o livre-arbítrio foi dado. Nós vamos, quem sabe, entrar nisso daqui a pouco. Ele falou assim, olha, o livre-arbítrio não nos foi dado, ele estava pregando a milhares de pessoas, não nos foi dado para que nós façamos o que nós queremos. Sim. Mas o livre-arbítrio nos foi dado para nós fazermos o que nós não queremos fazer. Ter condição de rejeitar aquilo. Aí eu ampliei, o livre-arbítrio não nos foi dado para nós fazermos, não, Deus permite, né? Eu disse assim, eu posso fazer o que quero, eu posso fazer o que quero e Deus é obrigado a me perdoar porque Ele que deu o livre-arbítrio. Não é verdade? Então, eu ampliei para isso, o livre-arbítrio não nos foi dado para que nós façamos o que nós queremos, mas para que nós tenhamos o direito de dizer não para Satanás com o que ele quer que nós façamos. Porque ele não quer que nós obedeçamos a Deus e, de fato, é isso mesmo, né? E aí, a pessoa que rejeitou a proposta do diabo, ele diz, eu não quero fazer, né, pastor? É uma vitória, né? Exatamente. E, agora, o próprio São Paulo sabia disso, ele tinha domínio total da intenção de Deus, por que é que o livre-arbítrio foi dado. Eu vou explicar aqui, talvez eu até tenha anotado o parágrafo, eu vou explicar dentro do que o irmão Brana falou sobre por que Deus facultou o livre-arbítrio. Sim. Deus não podia inventar o pecado. Era incoerência de Deus, seria uma incoerência. Era impossível, Deus não faz isso. Deus não podia fazer o seu filho cometer pecado. Seu filho teria que cometer por ele próprio. Isso. Não é? Então, como ele tinha o atributo de Salvador e ele queria expressar isso, então ele outorgou, facultou o livre-arbítrio, embora ele soubesse, diz o profeta, embora ele soubesse que aquilo
seria feito daquela forma, porque ele ia manifestar, não é? Isso. Agora, as cabeças endemoniadas logo levam para outro rumo, mas o Mombrana diz assim, ele não poderia induzir o homem ao pecado e nem ele próprio inventar o pecado. O homem teria, o pecado não existia, ele foi inventado, não é verdade? Por Satanás lá no céu. E, consequentemente, ele desceu com o seu inventor, porque você não precisa ter um projeto físico. um projeto, como é que chama essa ciência de fazer projeto, de escrever? Eu me esqueço, me falha a memória agora. Não, não é próprio. É através da engenharia, mas é um projeto riscado, vamos dizer assim. Geométrico, você achou a palavra. Não precisa ser um projeto geométrico, né? Ele está na mente. Ele está na mente. Então, quando Satanás caiu, o pecado veio com ele, estava ali. Né? E Deus, sabendo disso, ele pegou e deu o livre-arbítrio. Para quê? Para que eu hoje não dissesse assim, Adão foi culpado do meu pecado. Não. Adão foi culpado do seu pecado. Isso. Eu sou culpado dos meus pecados, dos que eu opto por isso. Do que eu escolho para isso. Não é verdade? Olha que Pastor, coisa. Tira até aquela coisa assim da pessoa falar, o diabo me fez, o diabo, como se fosse todas as vezes o diabo me obrigou a pecar, né? É verdade. Pode até que seja uma sugestão, mas eu tive que aceitá-lo, né? É verdade. Inclusive há uma expressão do irmão Branham assim, ó, é muito difícil ir para o inferno, o homem só vai se ele quiser. Porque Deus abre, faculta para ele, né? E agora nós vamos tentar, aqui, dentro desse curto espaço de tempo, nós tentar ajudar as pessoas que nos ouvem, o nosso rebanho, mais propriamente dito, né? Eu quero ler a Bíblia, pastor Vanderlei. Parece que não, mas eu quero enquadrar isso aqui, ó, naquela afirmação que eu sempre fiz, vocês acompanham desde meninos aqui, eu afirmando que quando Jesus morreu na cruz, ele deu a salvação para o mundo todo. Sim. Eu cheguei a até chocar alguém quando eu disse assim, o homem mais ímpio, mais bêbado, mais mal que existia, ele está salvo. Porque seria uma acepção de pessoas. Sim. Agora, é claro que ele vai ter que aceitar essa salvação. Aí ele vai usar esse direito. Aí eu vou usar essa Bíblia aqui, ó, essa escritura aqui, melhor dizendo. São João capítulo 3, versículo 16 e 17, né? Está escrito assim. Está escrito aqui na palavra de Deus assim, ó. Veja bem. São João 3, 16. 17, é aqui. Aqui, vejam bem. Que escritura mais interessante, talvez seja, diz o profeta, que é a escritura mais usada desde que a Bíblia foi escrita até hoje, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Até agora, alguém diria, bem, é só o que crê que foi salvo. Mas vejam bem agora, e eu não encontrei a mensagem que o irmão Branham afirma que todo mundo foi salvo. Sim. Que o homem não vai para o inferno, não é porque ele não ouve. Não ouve. Eu já fiz isso com vocês aqui, vou fazer com os nossos irmãos que nos acompanham aqui. Agora o versículo 17 diz assim, porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo. Sim. Não houve condenação na morte de Jesus. Houve só redenção. Mesmo eles matando Jesus. Qualquer pessoa, mesmo eles matando tudo. Mesmo, sabe, a Igreja Católica, já os judeus mataram. Você está entendendo? Não é. Os judeus não são mais culpados do que eu. Você está entendendo? O Mombrana diz assim, todas as vezes que eu peco, eu crucifico a Cristo. Exatamente. Então eu sou um personagem lá do dia do Calvário. Não é verdade? Eu lembro do senhor usar muito a expressão
de que o Calvário tem efeito ativo e retroativo. Não só para aquelas pessoas do dia, mas aqueles que já haviam vivido e os que viriam a viver. E aí entra nós, né? Isso aí autentica Mateus 27, né? E muitos dos corpos dos santos que estavam nos sepulcros, depois da ressurreição deles, saíram e apareceram a muitos. Por causa desse efeito, né? Exatamente. Porque eles esperavam o Cordeiro de Deus que João apontou. Mas vejam bem o versículo 17, completando. Porque Deus amou, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, aqui está, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eu sei que a mente de muita gente já foi lá em Marcos 16, quem crer e for batizado. Claro, essa é a opção dentro do livre-arbítrio. Para nós entendermos essa expressão de que não há ninguém perdido, não é verdade? Sim. Ela é relativa, é claro. Você não pode radicalizar isso aqui, generalizar isso aqui. Ela é relativa àquele que resolve escolher a perdição. Porque Deus colocou lá no livro de Isaías, parece quando ele matou os profetas, foi isso? Ele disse, hoje vocês podem escolher a maldição ou a... Deuteronômio 28. Deuteronômio, desculpe. Então, esse versículo de João mostra, então eu ilustro da seguinte forma, vamos fazer uma cena aqui, um ato aqui. Você gosta de Bíblia vermelha, pastor? Gosto. Gosta? Gosto. Acha bonita? Bonita. Essa Bíblia é muito boa, é João Ferreira de Almeida e tal, tradução revista e corrigida e tal, muito bonita, não é? Puxa, eu gostaria de ter uma, hein? Gostaria? Então, já que você quer, eu posso comprar outra igual a essa, eu vou te presentear com essa. Toma. Eu dei de coração, de fato, eu dei bem dado. Agora, se você não tomar posse dessa Bíblia, você vai continuar querendo uma Bíblia, vai dizer que ganhou uma, mas você nunca tomará posse daquilo. Tendo uma sem nunca. Tendo uma sem nunca. Então, todo homem tem salvação, só que ele vai para o inferno por rejeitar a salvação. Por opção, né? Por opção. Aí entra, então, o livre-arbítrio, que Deus facultou, né? E eu trouxe alguns parágrafos que ajudariam os irmãos, né? Para que nós possamos ter um conteúdo aqui dentro desse programa. Na mensagem O que faremos de Jesus, chamado Cristo, parágrafo 47, lá da Voz de Deus, Mombrand diz assim, agora, tem sido hoje assim, assim tem sido e assim também é nesta hora. Sim. Veja bem, laica, os fatos estão se desenrolando de novo, não é? Alguma coisa tem que ser feita, quer dizer, uma opção tem que ser tomada. Ele está citando uma outra passagem escriturística lá atrás. Ele diz assim, alguma coisa tem que ser feita. Você não pode não aceitar uma ou outra. Ninguém fica neutro. Não, ninguém, não tem jeito. Não há como escapar. Ou você rejeita ou você aceita. Aí então entra em cena Marcos 16. Quem crer. Porque para rejeitar as coisas de Deus, você tem que descrer. Você se torna um incrédulo. E para crer, você se torna um crente. O crente é Abraão. O que Abraão fez? Creu em Deus. Lhe foi dado, porque livre-arbítrio, dentro da expressão no português, ela para ser melhor entendida dentro da expressão real, teria que ser o livre agente moral. Você tem o direito você tem como pessoa, você tem o direito de escolher, é direito. Você quer ir para o inferno, você tem direito de ir para o inferno. Mas me deixa ir para o céu. Porque eu optei por isso. Porque eu escolhi. Claro que aí já
já entra a questão da predestinação, da eleição e coisas que o eleito não optaria por não querer. Mas por que Abraão foi chamado o crente? Enquadrando isso em Marcos 16 de novo. Na verdade, foi-lhe dado o direito de escolher. Inclusive foi dito assim, Abraão foi que disse para Ló, né? Se você for para lá, eu vou para cá. Se você for para cá, eu vou para lá. Olha o que Abraão fez. Abraão colocou em jogo sua salvação? Então, não. Ele conhecia Ló. Ele sabia. Como Deus conhecia que o homem ia escolher essa parte, Abraão sabia que Ló não escolheria a vontade de Deus, né? Os homens são muito hipócritas. Eles dizem assim, não, ninguém pode julgar ninguém. Você, quando você afirma determinadas coisas dentro da Escritura, não é julgamento, é constatação. Eu faço a ilustração mais simples possível com isso aí. Se você estiver deitado debaixo de uma árvore, cair um abacate no seu nariz, esborrachar, o abacate arrebentar no seu rosto. Se você olhar para cima e dizer, abacateiro maldoso, e não sei o quê. Não. Aí o abacateiro, não me julga não, você não sabe se eu sou abacateiro ou seus frutos aqui. Caiu em mim, caiu um abacate? Fruto no meu nariz. Então, Abraão sabia disso. Abraão não iria colocar em jogo, Ló escolheu os carvalhais porque seria, olha que implicância isso tem. Porque ele sabia que ali, entre os carvalhos de Manre, é que Elohim iria vir em carne. Vai que eu deixo ele escolher, ele vai para lá e recebe o que seria meu, né? E, consequentemente, Sodoma seria um tipo do mundo hoje. Então, eu escolho os carvalhais de Manre hoje e não escolho Sodoma. Tem um parágrafo que diz assim, você escolheu usar short, cortar o cabelo, adulterar, casar de novo, fazer isso. Você escolheu. Você não escolheria outra coisa, você escolheu. Então aí você vai ver que não é Deus incitando, é a pessoa escolhendo. Esse é o livre agente moral de fato. De fato. E também acaba com essa farsa de que me passa aqui, ó. Acaba com a farsa de que eu não sabia o que estava fazendo. Claro, porque quando lhe é apresentado o fato, você foi apresentar duas coisas claras. Não é verdade? Exatamente. Você quer ver o livre-arbítrio no dia que Jesus estava perto de Barabás? Né? O senhor sabe que quando o senhor leu essa escritura, eu pensei nisso, ó. O que faremos com Jesus chamado Cristo? Ele deu para eles a opção de escolher entre Jesus colocou o livre-arbítrio. O mesmo livre-arbítrio, Mombrand diz isso aqui, o mesmo livre-arbítrio de dentro do Jardim do Éden, antes do pecado ser oferecido para Eva. Muita gente não entende por que Paulo, xingam Paulo até de machista. Sim. Muita gente não entende por que Paulo diz assim. Não foi Adão que pecou, foi Eva. Pois é. Se depois ele também comete, vamos dizer, né? Pois é, mas aí entra, meu irmão Vanderlei Vilas, aí entra a importância das pessoas que são suscetíveis, que não farão diferente. Eva não faria diferente. Entra o profeta em cena agora, que abre o selo de que ela é um subproduto. Adão não faria isso. Ele não ficaria fora da vontade de Deus. Não, porque o tipo não pode falhar. O tipo é original. Adão foi o homem original. Adão foi o primeiro homem. Adão foi o primeiro homem carne, vamos dizer assim. Né? Ele foi o primeiro homem carne. Assim, o primeiro homem carne que não veio através do sexo. Aí você vai dizer assim, bem, Eva não foi, mas ela já foi um subproduto. Sim. Ela já perdeu, vamos dizer assim, qualidade. Isso aqui provoca um rebuliço aí fora, se as mulheres escutarem isso e levar para o lado errado. Mas ela, naquele momento, ela perdeu qualidade.
como eu, como igreja e noiva de Cristo, eu admito que ele é o qualificado. Sim. Que ele é o responsável por tudo. Por ele, para ele, por ele foram feitas todas as coisas. Exato. Então, essa compreensão leva você a entender esse livre agente moral e se resume outra vez, volta outra vez, à expressão do livre-arbítrio aqui, ó. Volta isso aqui. Eu tenho o direito de escolher Deus para a minha vida. Me foi dado o direito de escolher Deus para a minha vida através do livre agente moral. Né? E é uma característica agora, já passa a ser uma característica inerente, própria, sem poder não ser, do eleito. Eu estava pensando aqui, Adão não tinha essa condição de escolher o errado. Não, a condição não que Eva tinha, né? Nós sabemos que ele vem depois e ele cai agora. Por salvar, por representar Cristo depois. Então eu não consigo não escolher a Deus, né? Eu não consegue. Não, por isso é que às vezes você vira para o rebanho aqui e diz, você não está aqui, irmão, irmã, por causa de mim, você não está aqui por causa do prédio, você não está aqui... Você está aqui porque você tinha que estar aqui. Você teria que estar. Você não escolheria Estava outro escrito, lugar. Né? Quando o Mombrana fala assim, o fundo clama ao fundo, dá bem para explicar isso. Né? É verdade. Se o fundo clama, é porque há um fundo para responder. Esse fundo pode ser o diabo e esse fundo pode ser Deus. O grande problema está no que eu tenho para clamar, né? Clamar. E foi posta a vontade de Deus, no papel, vamos dizer assim, depois da invenção do papel. Antes eram os pergaminhos e tudo. Foi posto aqui. Ela não contém a palavra, ela é a palavra. Isso. Você está entendendo? Só que depois da graça aqui, ó, eu até tenho vou cortar meu raciocínio aqui para mim ler isso aqui, para eu ler isso aqui, para o que Paulo falou, segundo aos Coríntios capítulo 3, presta atenção nisso aqui, irmão, leia. E os nossos irmãos que estão nos ouvindo, as pessoas que estão nos assistindo. São Paulo diz assim, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Ele diz assim, no início talvez não dê para, mas depois nós vamos chegar lá. O qual nos fez também capazes de ser ministros de mas começa aqui, de um novo testamento. Sim. Não da letra. Ele está se referindo à lei. Porque a lei, embora o livre-arbítrio tenha vindo desde o jardim do Éden, para que Cristo viesse, ele teve que criar um aio. São Paulo fala nisso. Sim. Para conduzir as pessoas até Cristo. E aí, ele embora as pessoas pudessem transgredir, mas elas tinham que obedecer. Não havia alternativa. Hoje não, hoje há. A alternativa, assim, o lado que você escolher é o seu, o lado que eu escolher é o meu. Sim. Naquele tempo, não. Se quiser... matar, morria. Hoje você mata e não morre. Literal, como era na lei. Por isso, muita gente não entende a diferença entre a lei sacrificial, a lei moral e a lei, vamos dizer, penal. Certo. Né? Eles não entendem, os adventistas gostam disso, né? Eles falam que a lei sacrificial é que cessou só, mas Paulo diz que não. Outras... Paulo diz que não. Então ele diz assim, o qual também nos fez, ele estava falando dos apóstolos, ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. Pois é, porque não por força, nem por violência, mas pela tua escolha. Pelo meu Espírito. Você está entendendo? Pela revelação, pela visão. Quando Mateus 16, quando perguntou a Pedro e aos demais apóstolos, 16. Mateus 16, Jesus diz assim, e vós, quem dizeis que eu sou? O que Pedro ia dizer, ia demonstrar a escolha dos discípulos.
Ó, Uns dizem isso, outros dizem aquilo. E vós, quem dizeis que eu sou? O outro lado. isso. Ele estava despertando neles não é capacidade que eu queria, mas eu vou colocar até que nós descobramos uma palavra. A capacidade que eles tinham dentro deles, era própria deles, de saber, de escolher ele como filho de Deus. Embora isso não fosse questão de raciocínio e tudo, porque foi o pai que mostrou, mas o pai não mostraria para uma pessoa que dissesse que ele era Beelzebul. Ele já tinha sua definição. Sim. É. Ele já tinha sua definição. É como se aguçasse a representação Exato. dele desde antes da fundação do mundo. Exatamente. Aí São Paulo acaba, veja que coisa importante, ele diz assim, não da letra, mas do espírito, porque a letra mata, é a lei. Você fez isso? Esse é o ministério da morte. Exato. O ministério da lei é o ministério da morte. Na verdade, por isso Jesus teve que morrer, cumprindo o quê? A lei. Isso. Você está entendendo? Ele cumpria a lei para acabar com o ministério da morte sem opção. Quem fizer vai ser penalizado. Não tem segunda alternativa. Né? Olho Não por há olho. oportunidade, né? Arrancou um olho, não pode arrancar uma perna, outro olho. E assim por diante. Então ele diz assim, a letra mata, mas o espírito vivifica aqui, ó. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos da face de Moisés, por causa da glória de seu rosto, que era transitória, quanto maior esse agora no ministério da vida. Que glória seria agora. Para você escolher a vida. Rapaz. Para você optar através dessa grande faculdade, nem faculdade, dessa grande misericórdia, dessa mercê, de você poder escolher a bênção. Escolher. Então, Pastor, Deus não leva ninguém para o inferno. O senhor já falou uma coisa assim. Deus criou o inferno? Criou. Para o transgressor. Mas ele vai para lá se ele quiser. Eu me lembro do senhor falar assim, quem vai para o inferno vai merecidamente, não tem nada mais justo. Por quê? Claro. Porque ele tinha a opção de não ir. Ele podia ter, aí é que entra essa nova lei, vamos dizer assim, ministério de graça, da vida, né? De graça. Assim, você podia escolher a vida. Você quer ver que, pastor Wanderley e irmãos, você quer ver a importância disso aí? É claro que está implícito aqui, né? Está implícito a questão da eleição e da predestinação, mas vamos voltar à oferenda de Abel e Caim. Vamos ver o que Deus falou para Caim. Caim era filho da serpente. Era filho da serpente? Uma coisa. E, no entanto, sabe o que Deus falou para ele? Se você tivesse feito certo, haveria aceitação para você. Você viu que a opção, que o livre-arbítrio é tão grande, é tão importante. Se alguém discutindo com Deus fala assim, Senhor, se ele fizesse certo, o Senhor salvava ele mesmo? Ele estava falando a verdade. Que coisa. Agora, entra, é claro, na mesma altura, na mesma atmosfera, não é nem atmosfera, é uma outra coisa. Entra na mesma área, vamos dizer assim, que eu não encontro outra palavra, que Abraão estava quando Abraão arriscou perder. Como Deus arriscando, mas e se Caim fizesse certo? Exatamente. Não faria. Se você tivesse feito certo, se você tivesse escolhido certo, haveria aceitação para você. Mas não escolheu. Vamos lá para o mancebo de qualidade? Aí você pode ir citando o que vier, sabe? Eu vou citar o irmão Brano aqui, é claro, né? Para a segurança das pessoas. Mas o mancebo de qualidade, eu uso uma expressão que assim, de primeira, vamos dizer assim, causa um impacto. Sim. De súbito, assim, causa um impacto. Nem o amor de Deus salva em determinadas ocasiões.
Ah, mas isso é um... Como não? Você está sendo sacrílego, isso aí é uma coisa, uma heresia. Não é não, a Bíblia diz assim que o mancebo de qualidade foi-lhe mostrada a escolha, ele estava interessado, mas ele não pôde escolher a certo. E o último versículo daquela narrativa, que me falha a memória onde é, eu sou uma nulidade essa questão de guardar a Bíblia, assim. O último versículo daquela narrativa diz assim, e o mancebo ouvindo isto, se entristeceu-se muito e foi embora. O último versículo é assim, e Jesus o amou. O amor de Deus. Mas onde é que você encontra aquele moço no seu próprio passo? O próximo lugar que você encontra ele? Dando uma festa, porque sua riqueza triplicou ou mais. Os celeiros não cabiam, os celeiros não cabiam, ele já não precisava mais de Deus, porque o aumento da sua riqueza foi justamente o que ele recebeu um aumento. Ele recebeu uma recompensa. Quem sabe se tivesse tido uma praga, um fracasso, na sua colheita. Quem sabe se tivesse... é porque, né? Exato. Se tivesse havido um fracasso na sua vida... Quem sabe ele diria... Quem sabe ele teria dito assim, ei, pá, espera um pouco, eu acabei, eu vou voltar lá em Jesus. Mas ele foi bem sucedido aquele ano, derrubou todos os seus armazéns, construíram outros celeiros, e o próximo lugar que você vê? No inferno. Ele não podia ir para outro lugar, ele escolheu o inferno. Por quê? Porque a pergunta dele foi assim, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? E foi justamente, ele escolheu ao contrário, ele tinha que estar no inferno. Porque ele fez aquela escolha, ele tinha o direito de escolher. E nem o amor de Deus foi o suficiente. Para salvar. Eu não diria nem que essa expressão é muito forte, não seria suficiente. Né? O amor de Deus não teve valor para ele, vamos dizer assim, é mais apropriado. Sim, verdade. Então, veja bem, por aí nós vamos caminhando e as pessoas vão entendendo, que Deus não poderá ser responsabilizado pela perdição de ninguém. Absolutamente ninguém. O Velho Testamento, essa questão dos adventistas, não pode comer carne de porco. Se você comer carne de porco, você come uma coisa maldita. O que é mais sujo do que um porco? O homem. E o homem teve salvação para ele. Não é verdade? Sabe por quê? Porque, se referindo ao homem, a visão de Pedro lá em Jope, o lençol cheio de todo animal imundo, portanto havia um porco ali. Um porco ali. Aí ele disse, nunca, Senhor, eu não vou comer nada imundo, nunca entrou nada imundo na minha boca. Ele falou assim, não chame de imundo o que Deus purificou. Não era mais. Não era isso. Então, a graça faculta essa questão. É imundo, não é imundo mais. Escolheu o inferno, você é inferno. Essa, então, é a que o senhor leu, Coríntios 3, a lei da vida. Eu estou com a boca seca. Uhum. Aqui, lê, esse parágrafo aqui, ó, do que faremos, eu não terminei, né? Mombrando diz assim, alguma coisa tem que ser feita, você tem que escolher alguma coisa. Você tem que dizer para Deus sim ou não. Tem que dizer para Deus sim ou não. Ah, mas aí eu tô sem escolha. Não, ele está dizendo sim ou não. Um dos dois caminhos. Ele está dando essa escolha, essa oportunidade. Sabe? Aí o Mombrando diz assim, lembre-se, você não será forçado a fazê-lo. A optar por esse ou por porque aquele. Aí Deus estaria induzindo. Não é verdade? Eu tenho o direito de fumar. Só que eu optei por não fumar, porque o Espírito Santo não enche um homem
não batiza um homem com o Espírito Santo que fuma. Ele pode dar dons para esse homem, mas batizar com o Espírito Santo ele não pode fazer. E é o que eu quero ter, logo eu não faço essas coisas. Né? Você lembra da mulher, da visão do irmão Brana que ela queria subir de sapato salto alto? Sim. O irmão Brana não impediu ela. A mãe do irmão Brana não impediu ela. Só disse que Ela não disse, era... não, eu tenho o direito de fazê-lo. Ela escolheu, né? E caiu, e foi o grito mais horrível que alguém pudesse ter ouvido em algum lugar, né? Então eu anotei aqui, ó, sim ou não. E você não é obrigado ou forçado a fazê-lo. Você tem que escolher. É uma contingência. Sim. Né? Por quê? Porque inferno é Hades, não é? Hades é sepultura. Né? Vida, não indo para a sepultura, tem que ir para o céu. Né? Então você tem que fazer essa escolha enquanto vida. Ah, não, mas nós morremos, mas ele nos tira de lá. Aquela corretora que está vendendo para o irmão Brana. Eu quero comprar um seguro? Não, eu já tenho. Que seguradora é a sua? Vida eterna. Mas essa seguradora te oferece todas as vantagens, todas que eu quiser, todas que eu pensar. Ela te põe na sepultura, eu falo assim, põe. Só que ela faz mais, ela tira da sepultura. Então, veja bem, isso é a escolha correta. Eu vi esse rapaz, ainda citando o rapaz, ele falando para o povo assim, ó, a bem-aventurança é participar da primeira, só que ele, se ele não conhecer a mensagem do irmão Brana, ele não sabe que também é uma opção, é uma escolha, melhor dizendo, não uma opção, não é uma opção, é uma escolha. Uma escolha. Embora gramaticamente seja uma escolha, ou verbalmente seja uma escolha, né? Mas não é, porque primeira ressurreição é só para arrebatamento. Isso. E também é só para a noiva. Exatamente. Não é? Exatamente. Esses são aqueles que não podem optar pela coisa errada. Né? Você vê que o livre-arbítrio é um assunto tão extenso que até quem é salvo pode fazer uma escolha errada. Eu fiquei aqui envolvido com uma frase do senhor, eu disse assim, e eu pensei, o livre-arbítrio é dado para que Deus não seja responsabilizado por aqueles que se perderam. Lógico, claro, Deus não... Ninguém pode dizer assim, Deus levou a pessoa para o inferno, não leva. Não. Aí volta outra vez o Deuteronômio 28. Hoje põe diante de vós bênção ou maldição. Se você optar por bênção, vai ter isso, 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 isso. Se você optar por maldição, não é que Deus amaldiçoou a pessoa. Ele falou que aquele caminho era um caminho de maldição e a pessoa entrou por ele, né? Exatamente. A Bíblia é um livro de mistérios. Sim. Ela é um livro de mistério a ser aberto. Não é um livro de mistério que vai continuar misterioso para a eternidade, não. A Bíblia, antes do rapto, ela tem que abrir, né? Sim, sim. Tem que abrir. Então, para poder você definir a livre escolha, a má escolha por semente não eleita, a má escolha que leva para o inferno, não das virgens nécias, por exemplo, é uma opção, é uma escolha, mas ele perde a primeira ressurreição, está claro isso aí, né? Porque e os demais mortos não participarão, a Bíblia diz mais ou menos Apocalipse, né? Sim. E então, João 8, por exemplo, existe uma coisa aqui interessantíssima que você vê que a pessoa não pode escolher certo e outros não escolhem errada, da maneira errada. Quer ver? Deixa eu mostrar uma coisa assim, que me veio agora isso aqui. Não foi quando eu estava aqui. Deixa-me ver se eu... aqui. Ah, sim. Quando Jesus estava discutindo com esse povo aqui, com essas pessoas aqui, os judeus, esses judeus aqui, eles, no versículo 33, eles disseram para Jesus assim,
olha, parece que não tinha nada a ver, mas acaba sendo aberto aqui, ó. Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Eles acharam ruim, rapaz. Acharam ruim Jesus achar que eles não eram libertos. Você quer ver uma coisa? Sim. Aqui, ó. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. E como dizes, sois livres. Aí como disse... Que serão livres. E como dizes tu, sereis livre. Olha para você ver, eles haviam... eles estavam agindo como pessoas avessas a Jesus, que não estavam aceitando Jesus e achavam que aquilo não era problema. Agora, e não é isso que eu quero dizer ainda. Eu quero chegar no outro lugar. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, eu digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Mas eu quero lá mais na frente. Aqui. Bem sei que sois descendência, porque aqui eles, no 33, eles reivindicam ser descendência. Aí Jesus diz assim, eu sei disso. Eu sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me a mim. Por quê? Porque vocês só escolhem errado. Quer ver? Termina de ler o versículo para você ver. Vocês não têm condição de fazer correto, né? É isso. Versículo 37. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Vocês não optam pela coisa correta. Não tem ainda condição. que é descendência de Abraão. Agora nós sabemos por quê, né? Claro. Sim. Nós já sabemos por quê. Pastor, eu me lembrei aqui, ó, Hebreus capítulo 6, diz assim, ó, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram. É impossível. É impossível. Porque eles optaram, mesmo depois de terem provado, né? Romanos capítulo 1 também diz que eles viram a glória de Deus, mas não quiseram dar glória como sendo Deus, só lhes resta a perdição. Por quê? Perdição, e Romanos 1 diz que é como um salário. A Laodiceia, é verdade, Laodiceia é a era dos direitos, não é? Eles têm direito até de ser religiosos. Você já viu como é que o evangelho se tornou tão ineficaz, mas tão ineficaz para eles, né? Que eles dizem que são e fazem tudo o que querem. Eles demonstram a sua escolha, eles demonstram a sua aptidão. Mas aí tem uma coisa que o senhor estava pregando, eu acredito que no mesmo culto o senhor tomou depois Jesus como Cristo e depois como Senhor. Sim. Eles têm essa impossibilidade de aceitá-lo como Senhor. Até os próprios fariseus, eles receberam bênçãos de Jesus, por certo eles estiveram lá e comeram os pães multiplicados, mas aceitar o senhorio, o domínio dele, eles não tinham essa condição. Você quer ver isso aplicado, pastor Vanderlei, dentro da abertura da palavra? Sim, senhor. Até para sofrer o dano de não ir na primeira ressurreição, isso está claro dentro da mensagem do profeta, aqui. Por quê? Porque Jesus, Cristo, o Senhor, não é que a Bíblia fala? Onde eu li, Jesus, Cristo, o Senhor. Jesus é o nome de Deus aqui. Eles creem no nome de Deus. Inclusive até batizam no nome de Deus. Cristo, eles participam de todas as benesses, tudo. Sim. Você pode englobar tudo, dons, cura, tudo. Mas quando este Senhor se manifestou, eles não aceitaram.
isso é também uma livre escolha. E por isso eu falei, não é só para o inferno, existe escolha que você faz. Por exemplo, a escolha de um casamento errado, que vamos supor assim, vamos supor, fazendo essa aplicação, você não tem o direito de largar, mas você vai ter que escolher uma mulher ou um homem errado. Vai sofrer as consequências daquilo. Então eles sofrerão as consequências, não participar da primeira ressurreição. Porque eles têm Jesus, eles têm o Cristo, mas não têm o Senhor. Quando esse Senhor se manifestou numa carne profeta e depois agora no corpo de Cristo, eles não creem. E por opção, né, pastor? Por opção? Não, eu não quero. Não, é por opção, por livre-arbítrio, por quê? Por que uns partiram para frente, viram isso aí e os outros não? Ficaram uma espécie de estaca, né? Pastor Marcelo, que veio do Rio de Janeiro, esteve conosco, me disse que estava em um encontro, e naquele encontro um pastor disse assim, prestem bem atenção, eu não quero que falem sobre sétimo selo e terceira etapa. Eu não quero meu isso. Deus do céu, isso é mais grave do que as pessoas possam pensar. Todo o ministério do Mombrana, desde a primeira etapa, cura divina, a própria revelação do segredo dos corações, foi preparando para os 7 selos. E a pessoa optou por não querer. Misericórdia. Manley, vamos aqui cair no livre-arbítrio de novo? Sim, senhor. Eu quero citar Conferência com Deus, parágrafo 107 até o 111, eu não vou ler tudo. Sim. Ele diz assim, Mombrana diz assim, aqui, só alguns pedaços aqui. Deus fez o homem à sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Eles eram seus amados filhos e eles foram postos sobre a base do livre-arbítrio. Aí nós voltamos para aquela questão de Eva sendo o subproduto, depois Adão caindo por ficar com ela, por não despedi-la, diz o Mombrana, né? Então, agora, porque no princípio não havia nada, exceto Deus, vai provar que Deus não, o Mombrana vai provar aqui, que o livre-arbítrio foi criado para que as pessoas não colocassem a culpa em Deus. Você quer ver? Sim. Não havia nada, exceto Deus. E em Deus estava um atributo, seu atributo para ser Salvador, aquilo que eu expliquei. Nós sabemos que é assim. Ele é Salvador, e isso estava nele. E não havia nada perdido para ser salvo. Nele estava o atributo de ser Pai, e não havia nada de que ele pudesse chamar de filho, né? Nele estava o atributo de curador, e não havia ninguém doente, né? Nada enfermo. E assim, a única coisa que ele podia fazer era fazer o homem sobre a base do livre-arbítrio, sabendo que este homem iria cometer o erro. Ele sabia, porque por causa da sua onisciência. Você não pode se livrar da sua onisciência. Agora, veja o final do parágrafo. Ele diz assim, ele iria fazê-lo, de todas as formas, né? Ele próprio, o homem fez, ele próprio. Não foi Deus, foi o homem. Então, isso está claro que essa opção, essa escolha, repito, é uma escolha, é um chamativo. Se tu tivesses feito certo, não fez, né? É uma atração. Na verdade, quando eles escolheram Barabás, o irmão Branham disse que eles escolheram uma pessoa que fazia parte do que eles eram. Eles eram pecadores, eles eram desonestos, eles eram daquele jeito, né? Era uma conexão de Aí naturezas. alguém diz, Mombrana disse que eram homens religiosamente falando. Sim. Mas se não fosse isso, eles não teriam corrompido a Judas para comprar Jesus por 30 moedas. Eles eram corruptos. Com certeza. E eles escolheram um fascínio, né? Uma coisa. Então, Mombrana diz assim, ele próprio não foi Deus, foi o homem, ele o fez. Não adianta fazer. Outro dia,
eu creio que você está lembrado disso. E me veio uma coisa assim, uma pessoa veio e falou para mim, eu me esqueci do fato exato, só sei que uma pessoa falou, porque ore por mim, Deus precisa fazer isso por mim e tal, mais ou menos assim, uma vez você lembra. Aí eu falei, irmão, olha aqui, isso aí está da sua alçada. Sim. Você não precisa invocar a Deus para você fazer isso. Claro que, né? Você não precisa. Eu falei, dá um refresco para Deus, vai fazer o que você tem que fazer, rapaz. Agora Deus vai ter que me induzir a fazer o certo. Puxa. Se Ele já facultou o livre-arbítrio. E você sabe que é aquilo, né? Dá um pouco de descanso para Deus e deixa de... esse negócio, ore por mim, faz isso por mim. Olha você, assim como a pessoa que errou e foi penalizada por aquilo, foi opção dela. Do outro lado, pastor, a graça, a glória de escolher o correto também é maravilhosa. Né? Nossa, se a gente entrar nesse campo aí, como diz, a gente vai falar língua estranha, porque só mesmo uma pessoa que fez a escolha certa é que tem a noção de onde estaria e de onde está. Eu fico lembrando do senhor falando o sentimento que o senhor tinha entre optar por crer na abertura da palavra, era uma nova fase, era correr um risco e não crer. E depois a graça, assim, crie no que era correto. Né? Verdade. O melhor, eu ia falar o pior, mas não é o pior, o melhor é que a opção de escolher as coisas de Deus é só promessas boas. E a opção de não escolher, o próprio Deus mostra esse quadro para você. Ele não podia não fazer isso. Ele é obrigado a fazer isso. Quando ele pôs a árvore no meio do jardim, a árvore da vida, não é verdade? Ele disse assim, havia a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. Né? Ele não podia comer do bem e do mal. Ele não podia comer lá. E no dia em que comerdes, morrerás. Isso é a árvore da vida. Viveria. Olha para você ver, Deus sempre coloca isso. Então a pessoa ela fica sem desculpas. Eu não tinha opção. Tinha. A da vida claro está aqui, a outra está só. aqui. Claro que tinha. Ninguém peca inconscientemente. Não existe isso. Por isso nós somos homens racionais. Sim. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo amor de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, que é o vosso culto, com razão. Quer dizer, sabendo que vocês estão fazendo a coisa certa. Você está apresentando. E eu estou me dando como sacrifício a Deus. Eu renuncio a isso, eu morro para isso, eu morro para aquilo. É um sacrifício vivo. Eu sei do que estou fazendo. Você morro para ganhar a vida eterna. Quer dizer, eu renuncio para ganhar a vida. Então Deus coloca esse quadro diante de nós. Deus não engana. Né? Deus não engana falar assim, põe a mão no fogo que é docinho. Ele não faz, põe a mão no fogo que você queima. Né? Então, olha aqui, ele diz assim, o que é escolher? É voluntariedade. Mombrana fala isso no Apocalipse 4, parte 3, trono da misericórdia. Ele disse, porque o que é livre-arbítrio? É voluntariedade, porque você chamará isso de vontade própria. Porque isto coloca o homem e a mulher de volta exatamente como Adão e Eva no jardim do Éden. Em quê? As duas árvores. Sim. Exatamente. As duas árvores. Aqui. Então ele disse, uma era a morte, a outra era a vida. Através do livre agente moral, ele te coloca hoje no mesmo lugar que ele colocou Adão e Eva. Mas agora é esse mesmo lugar e eu não deixei por menos aquele lugar. Você diria assim, mas também puder, eu escolho mal porque eu estou vivendo, eu estou no meio do inferno. Quando ele colocou a árvore da vida, não tinha pecado. Ele estava vivendo outra dimensão. Não tinha nada para influenciar.
Que coisa, hein? É digno de meditação isso aí. Isso mostra que o livre-arbítrio, para o cristão verdadeiro, para o eleito, para as pessoas que são, vamos dizer assim, mais próximas de Deus, os que creem na mensagem do Mombrana, é que sabem, na verdade, o que significa ele crer em toda a palavra e não rejeitar absolutamente nada. Exatamente. Eu me lembrei da mensagem em tempo de decisão, Mombrana, falando de Rebeca, né? Ele diz, você tem que fazer decisões todos os momentos da vida. E a Rebeca foi dado o direito de escolher. Você vai, fica um pouco mais, não, deixa ela escolher. A noiva escolhendo, né? E ela, eu vou. É lógico, ela tinha que decisão. decidir por si mesma. Você está batendo na cabeça da taxinha aqui, ó. Aqui, quer ver? Aqui, ó. Deixa eu ver, aqui. Aí ele diz, assim, depois do que eu li, ele diz, aleluia, seu livre-arbítrio, você tem que desejar fazer a vontade de Deus. Ele coloca ali e você tem que ter o desejo de querer servir a Deus, porque ele não te obriga a você servi-lo. Nós não estamos no ministério da morte. Nós estamos no ministério da vida. Eu te apresentei tudo isso, você quer ou não? E isso vai nos arremeter nos dois desejos maiores de Deus, vamos dizer assim, para não falar os únicos, que é que um equivale ao outro. Um é tão santíssimo quanto o outro, que é amor e justiça. Sim. Merecedores do inferno, merecedores do céu. Não por mérito próprio, mas pela livre escolha. Pela livre escolha. Até eu vim buscar o que salvar o que se havia perdido, você pode colocar isso dentro desse dominó aqui, vamos dizer assim. Você pode colocar isso. É verdade. Né? Porque quando ele se manifestou como Salvador, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, dali em diante, dali para frente, todas as pessoas que ofereciam animais eram obrigadas, todas, indiferente de eleitos ou não, porque todo mundo oferecia. Né? Indiferente disso ou não, era obrigado a largar de matar cordeiro. Depois que Jesus é revelado, especialmente nos selos, todo mundo é obrigado a jogar tudo que ele visualizava, vamos dizer assim, ele tem que deixar aquilo de lado e crer. Crer no ministério do profeta e muito especialmente na abertura da palavra agora. Porque aonde esse povo coloca Lucas 17:30? É uma peça de decoração, é um fogo pintado na parede. Lucas 17:26 em diante, por aí. Deus fez apenas um teatro ali. Pois é, seria uma farsa, né? Ou um ato. Um faz de conta. Então isso aqui, ó, ele é muito rico. Você tem que desejar fazer a vontade de Deus. Você tem que se livrar da sua própria vontade para deixar a vontade de Deus entrar. Pois este é o único canal que guia o seu coração. Não é verdade? Me veio agora à mente que eu queria falar. O livre-arbítrio não é nada mais, nada menos que rejeitar a oferta do diabo. Aquela expressão que eu até mandei para alguns pastores, tirei assim, gravei com meu celular na própria mensagem que eu havia pregado, mandei para alguns companheiros. Foi o profeta que contou o negócio da maçã, não foi? Foi. Então, Mombrana cita aquele menino da maçã, que havia aquela feira livre e um homem com uma banca de lindas maçãs e um menininho passando fome, né? Que oferta, né? Tá lá aquelas maçãs, aquela coisa mais linda, era tudo que ele precisava. Ele levava a mãozinha, o homem ficava assim e ele tirava a mão. O homem queria pegar no pulo, mas ele próprio tirava a mão. E o homem, da próxima eu pego ele. Ele levava a mãozinha de novo, a hora que antes do homem olhar para ele, ele tirava a mão. Ele próprio tirava a mão. Só que o homem, na terceira vez, o homem se cansou e olhou para ele. Você está tentando roubar maçã, hein, rapaz? Ele falou para ele assim, não, senhor, o senhor está completamente enganado.
há tempos que eu estou tentando não roubar. Isso é livre-arbítrio. Que coisa. Eu tenho o direito, Eu tenho o direito de pisar em cima das ofertas, do errado, do mundanismo. O profeta fala aqui, ele cita tudo, sabe? Em um desses parágrafos aqui. Ele disse, eu tenho o direito de não fazer isso. Não, senhor, o senhor está completamente enganado. Esse é o cristão eleito, pastor Wanderlei. Esse é o cristão eleito. Não é o povão, esse é o cristão eleito. O que às vezes ele não é tão, ele não carrega aquela auréolazinha, aquela nuvenzinha. É um cristão que ele luta e tal, não é tão notado assim, mas você vê ele com a rejeição para as coisas erradas. Já outros têm tanta facilidade. E eu não vou julgar não, mas é um sintoma meio que ruim, não é? Todas as suas opções são erradas, né? Toda vez, eu fiz errado, mas é como se o homem pegasse o menino toda vez já com a maçã, né? Ele não poderia dizer que não estava. Você está com a maçã, constatação de fatos, né? Exatamente isso. Apocalipse 4, parte 3, de novo, ele fala sobre a glória de Shekinah no coração como o sexto sentido. Ele fala isso. Apocalipse capítulo 4, parte 3. Ele cita os sentidos de fora, os que fazem contato com o mundo exterior, depois os que fazem contato com isso. Depois ele diz assim, lá dentro é que faz a escolha. Sim. Se você não tiver aquela eleição lá dentro, as suas escolhas são... Denunciam. E pior que estas escolhas são justificadas como sendo o direito de fazer. E de fato não é isso. É o direito de não fazer errado. É verdade. É o direito de falar não para Satanás, como nós aprendemos aqui, né? E outra coisa, Paulo disse uma coisa importante, ele diz assim, todas as coisas me são permitidas, são listas, ninguém pode falar nada, mas nem todas me convêm, é uma opção, é uma escolha. Mesmo uma que as pessoas não poderiam nem me julgar, eu escolhi não fazer. E uma que não faria eu crescer, não é pecado, não é nada, mas não me faz crescer. E o desejo de Deus é que nós cresçamos até chegar a nível de rapto. É claro que é tudo em relação à mensagem da hora, da luz da hora, da luz do dia, sabe? Por isso é que a Mombrana pregou Shalom, né? Clareou, houve luz, né? Houve luz, é um novo dia. Vai nascer uma geração que fica ao lado de Deus. Existe um povo que está com Deus, é dirigido pela sua... Não troca nada. Nem o direito que não seria pecado. Não, em tudo, tudo. Tudo. Se nós fôssemos enumerar, você pegava até comida, por exemplo. Você sabe que, você como pregador, se você souber, se eu souber, que se eu comer antes de um culto que eu vou pregar, me faria mal, eu devo evitar aquilo para o bom desempenho, da boa performance. É uma escolha, é uma livre escolha. Né? E são escolhas que te levam a um viver mais leve, um viver em paz, né, pastor? Mais obediente. Mais obediente. Mais obediente e mais prazeroso em termos de estar satisfazendo a Deus. Você fez ótima coisa, meu filho. Né? Nós tivemos aí o pastor Júlio, que nós citamos aí, sobre a questão do ordinário e extraordinário, né? Foi. O extraordinário, ele faz muito mais para agradar o seu Senhor do que propriamente a si mesmo. A si mesmo. Né? Aí já também poderia ser enquadrado ali. Então, deixa eu só citar isso aqui, Lei. Sim, senhor. Deixa eu ver se eu consigo situar isso aqui. É aqui, quer ver? Que ele fala,
Sua glória em todos os seus filhos, a glória da Shekinah, no coração humano. Aqui está o coração humano. Não é isto correto? Este é o lugar de misericórdia. Tem gente que não aceita isso de jeito nenhum. Este é o lugar de misericórdia. Como entraria você nisto? Através daquilo, através daquelas diferentes sistemas? Não. Através do livre-arbítrio. Que coisa. Você opta por ter Deus no seu coração. Você escolhe ter Deus no seu coração. É muito amplo isso aí. Livre-arbítrio ficou restrito, só eu tenho direito de fazer ou não tenho direito de fazer. Não é isso aí. Mas ele escolheu ter o lugar da misericórdia exatamente. nele. Ter o Espírito Santo, ter a mensagem viva. Nós temos um hábito de pensar que quem tem a palavra toda sai curando todo mundo, sai brilhando a cara, sai não sei o quê. Às vezes a pessoa fica aí, ó, sentadinha no banco, nem anotada, e ela tem Shekinah dentro dela, sabe? Ali, ó. Ela está em perfeita harmonia com Deus. E eu amei isso aqui, ó. Ele diz assim, através do livre-arbítrio, da vontade própria, entra aqui e dali sai o quê? Por exemplo, isso provoca o quê? Provoca a glória de Shekinah. O que é a glória de Shekinah? É a presença de Deus. E quando o homem está andando, ou uma mulher, ele está refletindo a glória de Shekinah. Aqui, ele não entra em antros de jogos, aí ele entra na coisa mais diária aqui, né? Ele não se comporta daquela forma e sai por aí e nega a palavra. Não importa o que as pessoas digam, ele já fez a sua escolha. Hein? Escolhi andar assim. O seu coração está colocado numa única coisa, em Deus. E se ele realmente é chamado por Deus, então Jesus Cristo reflete a si mesmo através dele, com a glória de Shekinah, e fazendo as mesmas coisas que ele fez lá atrás. Jesus, né? Manifestando o Pai e o mesmo Evangelho, pregando a mesma palavra sendo manifestada na mesma medida que foi então, exatamente como foi no verdadeiro Pentecostes, ela é medida de volta. Ó, que coisa! Muito bom, né? Eu deixei Jesus manifestar no meu lugar, né? Mas não, é opção. Eu deixei que ele fizesse a vontade dele. Exatamente. Que coisa, hein? Aqui, essa ilustração do menino, você dá para você extrair dela o conceito do homem que estava esperando ele roubar e ele. E ele, dois lados, né? Os dois lados. O lado da pessoa que não consegue ter os pensamentos de Deus. E o lado da pessoa que está com o pensamento de Deus dentro dele. Não vou fazer. Meu Deus. Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Todavia. Jesus podia evadir. O irmão Brandt diz que ele tentou até evadir-se. Só que ele chegou à conclusão, escolheu. Sim, passou uns 20. Nossa, já? Então ele resolveu Escolheu não usar seus direitos. Seus direitos. E é por aí. É muito vasto, né? É muito vasto e é muito didático também, né? Com muito certeza. mesmo. Eu penso que isso nos dá uma dimensão maior do quanto tem significado nós termos escolhido a coisa correta. Porque quem escolheu a coisa errada, ele ficou assim, é justo você ir para o inferno. Por quê? Deus fez todos os caminhos para que você fosse salvo, né? E você optou por ir para o inferno. Mas quem optou por Deus, é justo ele ir para o céu. É verdade. Não é? E outra coisa, pastor, eu só estava lendo assim, esse homem optou por carregar a glória de Shekinah na rua, no trabalho. Aonde ele vai, foi uma opção dele. Que glória é essa?
É exatamente essa glória de vencer as ofertas, vencer o mal. Mas como é que ele dá conta disso? Ora, olha o que ele carrega dentro. É Deus lá dentro, né? E isso, se não é a totalidade do sétimo selo, é o sétimo selo em demonstração, em evidência. Demonstração. Em Com evidência. certeza. Porque o sétimo selo é, na verdade, a vinda de Cristo em forma de corpo, palavra, para dentro da pessoa, para ela ter condição de viver. Mas mesmo isso é uma escolha dela, aceitar ou não aceitar. E se ela aceitar, Cristo passa a viver no lugar dela, né? É. Talvez não como eu ache que é Cristo vivendo numa pessoa. Porque o irmão Branham diz que fé é novo nascimento, que é crer em toda a palavra. Sim, ele fala, a evidência do a Espírito evidência Santo de ter o Espírito Santo. é crer em toda a palavra. Pois é, eu creio que Pode ser ampliado demais mesmo, né? não se chega a um final, né? Os assuntos bíblicos não têm final. Mas chegamos então ao final do programa. Vamos ver aqui os irmãos que nos acompanharam, já nem na lista, mas desde o início aqui está conosco o irmão Joglaí, o irmão Adelso também mandando, eles estavam aqui, mas foram para casa. E então os outros irmãos aqui, que na nossa lista. Tem que virar assim para aumentar. Irmão Fábio Júnior Alfenas, irmã Lúcia Helena, irmão Eustáquio em Betim, Wesley Alves em Betim, Lohane Vilaça em Belo Horizonte, Carmen Freitas, Leni Henrique Tiago José, Cris Amaral, Rosa Amaral, Geice Kelly, Ione e Kellen, Daniele Santos, Antônio Reis e família, irmão Emerson Santos e família, irmã Rosinha e família, Luana Santos, Maria Elisa, Isabela e Ana Clara, Priscila Cardoso, Sara Amaral, Expedito Soares Ramalho, todos esses Belo Horizonte. Valdir em Brasília, Carolina Guedes em Brasília, irmão Onésio Russi e família no Brusque, passou aqui. Irmã Herotildes de Fátima em Contagem, Maria Antônia em Contagem, Lucas Helpes em Coxim, irmão Sebastião, irmão Adeluir e família, irmão Robson em Esmeraldas, Edivaldo Zap, Maria Helena, Priscila, Paloma e Rebeca em Ibirité, Solange em Ibirité, Kézia e Felipe em Lagoa Santa, Luiz Paula de Jesus em Matozinho, irmão Célio em Ouro Branco, Evelyn Borba, Rolf e irmã Ivanilde em Piracicaba, irmão Anderson e família em Ribeirão das Neves, irmão Jefferson Antônio de Lima em Ponta Grossa, no Paraná, Franciele Pereira, irmã Helenice em Sabará, Franciele está em Registro, São Paulo, Daniel Santos, Renata, Felipe, Rubem e Guilherme em Ribeirão das Neves, Antônio e família em Ribeirão das Neves, Arthur Almeida Lemos em Ribeirão das Neves, Jamerson, irmã Alessandra em Sabará, irmã Adriana em Santa Luzia, irmã Carla em Santa Luzia, irmã Arlete e irmão Aldo em Santa Luzia, Aira Maria, irmã Rosângela em Santa Luzia, irmã Ana Vitória, Santa Luzia, Vandinho e família em Santa Luzia, no Bom Destino, irmão Hélio, irmã Magda e Miriam em São José da Lapa, Gabriela Feliciana e Andélia em São José da Lapa, Valdinei e família em Toledo, no Paraná, irmã Rose e filhos em Vespasiano, irmão Wembley, irmã Marta em Vespasiano, irmão Wilbert e família em Vespasiano. Todos esses irmãos nos acompanhando. E nós queremos te convidar, a partir do final do programa aqui, que você acesse o site, eu sei que tem muitas pessoas que estão pelo YouTube, para ler lá um artigo nosso. Para não perder as ações de Deus, é preciso ter discernimento. E nós queremos também agradecer a todas as pessoas que nos têm seguido no nosso canal. Essa semana passada nós completamos
10 mil inscritos no canal. Quando o senhor esteve em Goiânia, foi que época? Não faz muito tempo, não. Pois é, naquela época o senhor foi o inscrito de número 9 mil, né? Foi. Daquela época para cá nós já tivemos outros 1000 inscritos. Estamos chegamos então. Foi recente, né? Foi. Que eu fui lá. Foi. É. Agora, domingo nós teremos a Santa Ceia, né? Domingo é ceia, nossa transmissão a partir das 17, né? 17 horas. Eu queria dizer para as pessoas que nos assistem que eu próprio sou crítico de passar o horário aqui, né? De mais de 1 hora de programa, mas confesso para você que eu pensei que ainda não tinha dado 1 hora. Mas nos próximos programas, né? que eu estiver, eu farei Vai fazer questão de nós terminarmos dentro de um horário, porque Sim. os irmãos dormem tarde, às vezes. É verdade. Cansados. E Mas daí por diante. a irmã Brana também tinha essa questão. Dizia assim que o Billy falava, pai, hoje é meia hora. Eu falava, meia hora, Billy, é meia hora. E deu. As minhas escolas dominicais aí já não preciso falar mais nada, né? Pois é, Deus abençoe a todos. Até domingo para a próxima transmissão e até na outra sexta nos programas, assim está escrito. Deus abençoe, pastor Vanderlei. Amém. Deus abençoe a todos, os meninos aí que são voluntários, né? Sim. As câmeras aí, Estão aqui conosco. que sempre. trabalham com você o tempo todo, né? A gente ora por eles e Deus abençoe a todos também. Até sexta-feira.